Café com Política. E a gente chama para essa conversa Bruno Silva, cientista político aqui com a gente. Bom dia, Bruno. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Guilherme, a todos os nossos queridos ouvintes da CBN Campinas. Tudo bem por aí? Tudo bem, a gente falando de alguns gargalos aqui nos municípios em relação ao transporte público, assunto que vai ser desafio, com certeza, da agenda aí dos políticos, dos candidatos às prefeituras. Tem dois problemas nessa história toda, né? Também estava aqui acompanhando, viu, Sandra? Eu acho que o primeiro problema é o seguinte: você fica fazendo contrato emergencial em cima de contrato emergencial, vai chegar um determinado momento que o Ministério, o órgão responsável pela fiscalização, né, o Tribunal de Contas, não o Ministério, o Tribunal de Contas, ele vai acabar fazendo uma sinalização um pouco mais assertiva e dizendo: ora bolas, por que vocês estão fazendo contratos emergenciais em cima de contratos emergenciais, sendo que há condições técnicas, há condições orçamentárias, enfim, etc., para você poder fazer a contratação devida, né? Então, onde que está o problema? É um problema da administração? É um problema de falta de interesse das empresas? É um problema de licitação que não está sendo bem desenhada? Onde que está o perrengue, né, para dizer no popular? Então, óbvio que essa cobrança virá cada vez mais intensa. Isso se já não veio, né? Não analisei previamente no caso aí das cidades citadas, né, Piracicaba principalmente, mas certamente tem algum tipo de apontamento. O que não dá é para você ficar nessa lógica emergencial. Vou só retomar aqui um exemplo também de mais uma cidade do interior para mostrar que isso não é Jabuticaba. São Carlos, por exemplo, chegou a ficar quase 10 anos, né? Ou até mais do que 10 anos, se não me falha a memória, com esses contratos emergenciais e não conseguia ter interesse, aí apresentava a licitação, as empresas não vinham, porque entendiam que era inviável diante daquele valor solicitado, ou diante das condições que eram ali negociadas via licitação. Então, acho que assim, tem que ter um esforço aí por parte dos governos de poder desenhar algo que seja crível. O transporte público, ele é um elemento dificultador, não há a menor dúvida quanto a isso, porque o gasto tem sido cada vez mais elevado, há uma dificuldade muito grande de manter qualidade do serviço frente a valor de tarifa, até porque, dado esse gasto elevado, e principalmente após a pandemia, as pessoas começaram a se deslocar de outras formas, né? Então, elas começaram a utilizar motorista de aplicativo, muitas acabaram adquirindo seu veículo próprio, até mesmo motocicleta, e hoje, quando você coloca, muitas das vezes, frente a valores de passagem, acaba se tendo alternativas mais rápidas e mais interessantes. Então, veja, é um problema, aí vem o segundo ponto, é um problema de pensar de maneira macro a gestão de uma política pública, a fim de que você transforme o transporte coletivo em algo viável e que, tecnicamente, também seja interessante para as empresas que vão disputar a licitação. Então, não é das operações menos complexas, não, viu, gente? Uhum. A gente Mas também, tem que fazer algo, né? Tem que fazer algo. Hoje a gente também trouxe reportagem falando da situação da saúde pública, né? Pelo fato de ter uma alta demanda agora, né? Muita gente na fila esperando por horas nos atendimentos, e isso é também algo que a gente vem acompanhando ao longo do tempo, e só até para trazer um retorno em relação às reclamações que a gente colocou, né? As unidades, por exemplo, de urgência e emergência da rede Mário Gatti dizem que trabalham exatamente com a sobrecarga de atendimento por causa da pandemia da dengue, também da sazonalidade das doenças respiratórias, né? Ontem, com mais de 3.117 pacientes atendidos na rede, e aí teve a situação da UPA do Carlos Lourenço, com 354 pacientes atendidos, uma equipe de 4 médicos clínicos, né, 2 pediatras também, para atender essa alta demanda, pacientes graves que acabam sendo priorizados, né, nesse atendimento, enquanto aqueles mais leves precisam aguardar. Mas teve caso aqui de 10 horas para o atendimento. É um verdadeiro absurdo, né? E a pressão sobre o sistema de saúde, ela cresce nesse momento, porque a gente está, na verdade, agora com 3 desafios no horizonte, né? 2 velhos, todos eles velhos conhecidos, na verdade, né? Mas 2 deles agora que vem se agravando mais também, né, Sandra? Que é um aumento, né, que a gente tem acompanhado em várias das cidades aqui do interior na transição da Covid-19, que obviamente pressiona também o sistema de saúde, e agora a influenza, né? Que vem justamente nessa época, que quando já vai mudando mais o tempo e tudo mais, você começa a ter uma quantidade maior de pessoas que demandam os hospitais. E o problema da dengue está posto desde o começo. Então é óbvio que essa mistura explosiva acaba gerando essa sobrecarga no sistema de saúde. E detalhe, eu acho que saúde, vou arriscar aqui, vou dar meu pitaco, eu acho que saúde vai ser um dos pontos mais delicados em se tratando de eleições 2024, porque toda essa demanda pesa no papel dos municípios, né? E antes da gente pedir a conta do cafezinho aqui, Bruno, a gente está falando de eleição municipal,
saúde, transporte, que sempre são pautas muito presentes nesses Sim. debates políticos, a gente tem aqui hoje a visita do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Ele está em Americana nesse momento, onde entrega moradias que foram construídas, subsidiadas pelo programa Casa Paulista, e depois segue para Hortolândia, onde vai inaugurar uma Praça da Cidadania, que seria a primeira do interior paulista, com espaços para qualificação profissional e serviços. A questão é, o governador não tem visitado muito a região nos últimos meses, né? Então até um pouco usual, menos usual isso acontecer em relação até a outros governadores que vieram antes dele. Você acha que isso tem alguma relação com estarmos num ano de eleição municipal, até porque essas duas cidades são administradas por prefeitos que são apoiadores dele? Ah, não tenha dúvida, né, Guilherme? Preparando o palanque, né, como diz no popular, porque você vem com um anúncio como esse, que é algo extremamente positivo, né? Você pega a Americana, né, mais de 400 moradias, que tem subsídio do programa aí, que é o programa do governo do estado, né, do Casa Paulista. Depois vai para Hortolândia, vai inaugurar uma praça, que tem verba do governo, que tem a presença ali. Então, tem a presença dos políticos. Então, quer dizer, você faz a movimentação já tentando fazer um duplo movimento. De um lado, terminando de celebrar as alianças e, de alguma forma, ungindo os candidatos, né, Guilherme? Porque aí não vai só o prefeito, vai vereador, vai secretário, vai toda a comitiva, né? Sai na foto, fica ali como um esforço conjunto por parte dos governantes de inauguração, monta peça publicitária, ou seja, você tem a estratégia, até porque, por mais que a gente saiba que as campanhas começam de fato de agosto em diante, a campanha já está na rua faz muito tempo, né? Nessa lógica de pré-candidatura, porque nós já vamos previamente identificando quem é quem no meio dessa história toda. Então o governo faz essa agenda, porque também, de alguma forma, acaba se convertendo em algo positivo para o governo do estado, porque é inauguração de obra, e você tem que ter material ali também para ir divulgando o que tem sido feito. O Tarcísio e a equipe dele gosta bastante também de utilizar, para quem acompanha ali, o Instagram, né, para falar sobre esses feitos do governo. Ele tem levado adiante essa lógica, né, de que tantas entregas feitas, o estado está funcionando, enfim, ele usa desse expediente de propaganda constantemente também no Instagram. E para os prefeitos, obviamente, é fundamental você ter ali com você o seu candidato de governo do estado, né? Ou seja, aquele que está à frente do governador do estado e que de alguma forma vai sagrar você como seu candidato, né? Então é um movimento político, sim. Você já articula para a eleição e acaba aproveitando para fazer a inauguração, que é a obra aí do governo como um todo. Tá certo. Então, Bruno, a gente segue acompanhando esses movimentos ao longo dos próximos meses até chegarmos ali à época da campanha. Brigadão, até amanhã, uma boa quinta-feira para você. Que agradeço, gente. Forte abraço, Guilherme, Sandra, os nossos queridos ouvintes aí. Uma boa dose de café e um bom dia para todo mundo. Até. Até.